Ele é esquizoafetivo. Esquizoafetivo. Qual que é a diferença? a crise? Eu quero saber assim, quando, por exemplo, dá uma crise, qual é a característica da crise? O que acontece? Então, meu filho... E a diferença também. E a diferença. Esquizoafetivo, esquizofrenia paranoide. Tá. Meu filho, ele começou, como eu te falei, com um quadro clássico de esquizofrenia. Aos 18 anos, ele começou a ter psicose persecutória, tendo visão, alucinações e delírios. Depois, ele foi diminuindo isso, porque ele começou a se tratar, então os antipsicóticos começaram a fazer efeito e tudo, e a gente começou a ver que o quadro do meu filho era mais relativo ao humor, à afetividade. Então, quando ele tinha essa carência afetiva, essa dificuldade nos relacionamentos, algumas dificuldades em relação à sua afetividade, ele apresentava também a psicose. Então, a psicose era quase um mundo paralelo onde ele se refugiava para dar conta da afetividade. Entende? Então, assim, e aí foi onde a gente começou a perceber que ele não tinha um quadro de esquizofrenia, como no começo era a esquizofrenia paranoica, como ele tinha muitos quadros de paranoia, né? Como eu falei, persecutória e tal. E a gente foi entendendo que o quadro dele era também um quadro de afetividade. Então, foi ali onde teve o diagnóstico diferencial, e ele entrou também com estabilizador de humor, para tratar a questão também do humor, da afetividade. Né? Que eram os gatilhos dele. Né? E aí, meu filho, por exemplo, é mais de 8 anos que ele não tem nenhum tipo de crise. Legal. Entende? Então é por isso que eu te falo. Tratando certinho. Exato, mas ele também não deixa de ir ao psiquiatra, ele toma medicação do modo correto, ele faz também terapia. Ele, por exemplo, igual eu estava falando antes, ele vai na nutricionista, ele vai no nutrólogo. Por isso que é um tratamento multidisciplinar. Por isso que eu não gosto de colocar ninguém dentro de um diagnóstico, pegar um DSM e dizer, você tem isso. Porque cada um de nós é um indivíduo. Então, eu acredito mais em um diagnóstico, sim, preciso, mas que você vai em um profissional que olha e diz, você precisa mais disso do que disso, o seu caso, você precisa desse tipo de tratamento, desse tipo de acompanhamento, porque cada um de nós carrega uma história. Sim, cada um vem de uma cultura, teve uma criação. Exato. Né? E a história do meu filho é diferente de um outro que também é portador do mesmo transtorno. Né? Então, histórias diferentes, momentos de vida diferentes, situações diferentes, mas o que tem em comum, que eu disse antes, que eu creio que é um dos fatores mais importantes, é a gente olhar a nossa genética. Né? E na nossa família, é uma família que tem vários, né? Tem vários portadores de algum tipo de transtorno. Sim. Naura, a gente falou